Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. tenha a bondade de sentar-se um instante. Amados irmãos e irmãs, dando continuidade a esse tempo quaresmal, neste segundo domingo do tempo da quaresma, nós temos aqui diante de nós a glória de Jesus, a gloriosa graça que nós temos de ver Jesus transfigurado. Foi o que os discípulos, os apóstolos Pedro, Tiago e João tiveram a graça de ver. Mas antes de nós entrarmos na glória de Cristo aqui no Monte Tabor, vamos primeiro pegar a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis, onde vai trazer sobre a vida de Abrão. Antes de ser convidado por Deus, ele era Abrão. Depois que Deus o chama para ser pai de uma multidão, ele é chamado então de Abraão. Então Abrão, antes de aqui corresponder ao chamado de Deus, Deus vem ao encontro dele para selar uma aliança, fazer uma aliança com a humanidade. E aqui justamente é a forma de que no Antigo Testamento selava um pacto. Lá no Antigo Testamento não é igual hoje. Se nós queremos fazer um contrato, um pacto, nós vamos num cartório. Por exemplo, alguém que pode ir alugar uma casa e fazer um contrato e passar ali esse contrato no cartório. Naquele tempo, para fazer um contrato, se precisava então também fazer aquilo que nós escutamos hoje na leitura. Pegar alguns animais, partir os animais ao meio e os dois, aquele que é contratante e o que está ali realizando o contrato, entre as duas partes, selem esta aliança passando no meio dos animais, no meio do sangue, para dizer, por meio desse sangue nós selamos aqui um contrato, uma aliança. E foi assim que Deus também quis fazer com o povo de Deus, chamando Abraão para justamente selar com Abraão e com a humanidade uma aliança. Deus pede então, pega lá carneiro, pega ali um bezerro, pega um boi, pega os animais, divide ao meio. Mas interessante, o ser humano, por causa do pecado original, Adão e Eva, ele sempre vai ser infiel a Deus, por causa da concupiscência, do pecado, da fraqueza. Então aqui nós podemos ver que Abraão não passa no meio das partes dos animais, não passa no meio do sangue. Por quê? Porque Abraão sabe, eu não serei fiel. E assim nós vemos que quem passa no meio dos dois animais é justamente um fogo devorador. Esse fogo devorador já é a presença de Deus, é Deus selando com Abraão e com toda a sua descendência a aliança. Já é uma prefiguração daquilo que vai acontecer no Calvário. Porque no Calvário, diferente agora, já não é mais com touros, com animais, é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que será partido ao meio e por meio do seu sangue selará agora uma nova e eterna aliança. Se antes Deus precisava renovar a aliança com os profetas, com a lei, hoje já não se precisa mais, porque hoje Deus já deixou uma eterna aliança, já foi definitiva essa aliança por meio de Jesus. E aqui nós vemos esse fogo devorador que passa no meio dos animais, no meio do sangue, selando assim a aliança de Deus conosco. E também nós vemos aqui no primeiro início da leitura, o Senhor que fala a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capazes. Aqui nós precisamos também entender, precisamos olhar para o céu, olhar para a glória do céu, porque é justamente que depois vamos entender o evangelho de hoje. O evangelho de hoje, os apóstolos Pedro, Tiago e João sobem para o Monte Tabor. No Monte Tabor, nós entendemos aqui Jesus que se manifesta na sua presença gloriosa, revestido de luz, tem vestes brancas, resplandecentes. Assim, já no Calvário, o contrário será. Se aqui no Monte Tabor, Deus é revestido em Jesus, Jesus que é um só Deus com o Pai e o Espírito Santo, e é revestido de luz, é transfigurado.
Agora no Calvário será o contrário. Jesus será desfigurado. Por meio da sua paixão, por meio das suas dores, dos seus sofrimentos, Jesus terá uma aparência desfigurada. Como vai nos dizer a Sagrada Escritura, o homem sem beleza, o homem revestido das dores. Nós olhamos para o nosso crucificado aqui, está bonito, mas se nós pudéssemos ver Jesus no Calvário, nós ficaríamos assustados. Como Jesus estava chagado, como Jesus estava flagelado, porque a sua aparência nem demonstrava aparência humana. Tamanha foi a dor e o sofrimento que Jesus viveu no Calvário. Diferente do Monte Tabor. No Monte Tabor, Jesus é revestido de glória. No Monte Calvário, Jesus é revestido da sua dolorosa paixão. E aqui nós entendemos antes o contexto do Evangelho. Antes de subir para o Monte Tabor, o que acontece? Pedro também estava na presença de Jesus e Jesus anuncia a paixão falando: o Filho do Homem vai ser morto, vai sofrer, vai padecer, mas ao terceiro dia ressuscitará. E o que Pedro diz a Jesus? Mestre, que isso não te aconteça. E Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como homem. O que acontece aqui? Justamente aquilo que aconteceu domingo passado, que nós celebrávamos o primeiro domingo da quaresma, onde Jesus entra no deserto e Jesus é tentado no deserto. E qual é a maior tentação que Satanás quer que Jesus caia? No abandonar o sofrimento, abandonar a cruz, abandonar o Calvário. E por isso Pedro também, pensando não como Deus, Pedro fala para Jesus: Senhor, que isso não te aconteça. E por isso Jesus aqui educa Pedro dizendo: afasta-te de mim, afasta-te, Satanás, porque quer me levar a abandonar o Calvário e a cruz. Por que tudo isso acontece? Lembrando da primeira leitura, que fala justamente da aliança. Jesus vai agora dar a nova e eterna aliança no Calvário, e é justamente com o seu próprio corpo e sangue. Por isso, Satanás sabe que se Jesus dar a sua vida na cruz, ele vai selar com a humanidade esta nova aliança. Ele salvará a humanidade, dará redenção à humanidade. Por isso, Satanás não queria. E já no Monte Tabor, quando então é convidado para eles subirem para o monte, Jesus agora se revela mostrando para Pedro: olha, Pedro, não vou ficar na dor, eu não vou ficar no sofrimento. A cruz não é o fim, a cruz é apenas a passagem para onde eu vou chegar na minha glória. Então mostra para Pedro: vamos subir o monte, e lá no monte Deus se revela. Nós também precisamos subir o monte. O Monte Tabor para nós é a oração, onde na oração nós encontramos a fortaleza do Senhor, porque aqui Jesus foi fortalecido pelo Pai, para que justamente pudesse descer do Monte Tabor e assumir o Monte Calvário, a cruz, ir para Jerusalém, morrer e sofrer por nós. Assim também nós precisamos, se queremos ser fiéis ao projeto de Deus na nossa vida, ser fiéis à nossa cruz, precisamos sempre subir o Monte Tabor. No Monte Tabor, na oração, nós encontramos com Deus, Deus se revela a nós, e por isso precisamos, como na primeira leitura, olhar para o céu, olhar para a glória. Nós não olhamos só para o sofrimento, só para as dores, só para as dificuldades e provações e tribulações. Olhamos para além disso, e por isso Deus aqui se revela na glória. Eu tenho muito mais além do que apenas o Calvário. E aqui é onde nós precisamos pedir, assim como no Salmo de hoje: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Olhar para o Senhor, que é luz, que se reveste de luz, e assim, na luz de Cristo, nós conseguimos ter a fortaleza para assumir o nosso Calvário. Por isso, qual é o seu Calvário?
Qual é a sua cruz? Quais são as suas dores e sofrimentos? E que muitas vezes você até pensa em desistir, porque você está olhando só para a cruz, você está olhando só para as dores, enquanto que Jesus hoje pede para nós: olha para o alto, olha para a glória. A minha glória é mais além do que simplesmente a cruz. A cruz não é para nós cristãos instrumento de morte e maldição, mas é para nós sinal da vida, porque foi por meio da cruz que Jesus nos deu a vida. Por isso hoje nós estamos aqui. Cada Santa Missa é também subir o Monte Tabor, onde Jesus se transfigura diante dos nossos olhos, porque na transfiguração os discípulos não viam aparência humana. Nós aqui no altar não vemos a aparência humana de Jesus, mas nós vemos a sua transfiguração. Jesus que está transfigurado por meio da transubstanciação, não é mais pão, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Então aqui nós subimos o monte, estamos na presença do Senhor, e na presença do Senhor nós apresentamos o nosso Calvário, a nossa cruz diária, para que aqui nós sintamos a presença de Deus e Deus nos fortaleça. Por isso que Pedro fala: vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e Elias, porque Pedro estava num momento de glória, de êxtase. Deus está ali manifestando a sua presença. Ele não queria voltar para a sua cruz, ele não queria voltar para o seu Calvário. E assim Pedro queria desistir, queria só ficar na glória. Enquanto que ele falava, Deus fala por meio da nuvem: este é o meu filho, escutai-o. Escute o meu filho fala: estamos aqui, mas agora vamos assumir juntos a tua cruz, o teu Calvário. E por isso na Santa Missa também, nós estamos na presença de Jesus real na Eucaristia. Aqui nós subimos o monte, aqui nós pedimos a força de Jesus para nossas cruzes diárias. Por isso hoje apresente a Jesus o seu Calvário, a sua cruz, e se reabasteça na força que vem de Jesus, para que você possa ser fiel à sua cruz, ao seu Calvário, não querendo assim como Satanás queria fazer com que Jesus abandonasse o projeto que Deus tinha. Por isso hoje peçamos essa glória. E aqui nós vemos a figura de Moisés e Elias, justamente porque Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, os profetas, a lei, e por isso agora Jesus é aquele que vem com o Novo Testamento, com a nova aliança, e sela assim o complemento do Antigo Testamento, o Novo Testamento que vem agora ao encontro. Por isso nós temos Jesus, Moisés e Elias. E aqui diante de nós também, nós possamos hoje pedir essa graça, que a graça da transfiguração de Jesus reavive o nosso coração, para encontrarmos força e sentido, para ao sairmos da Santa Missa, nós possamos pedir: vem comigo, Jesus, e ajuda a carregar a minha cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.